Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinito amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos imensamente a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado. Estes abnegados mensageiros do Cristo, que constantemente têm uma disposição firme em nos auxiliar. E nós sabemos, conforme a doutrina espírita nos mostra, que é preciso que façamos a nossa parte. É preciso que nós preparemos o nosso ambiente mental, a nossa casa mental, para que eles possam agir de uma forma mais livre e que eles tenham realmente condições de nos auxiliar, porque é preciso que nós ofereçamos da nossa parte aquelas condições mínimas necessárias, um equilíbrio constante, ou a busca constante do equilíbrio, para que eles possam semear, conforme nos dizem os espíritos amigos, a mancheias. Então precisamos, é lógico, fazer a nossa parte, porque se eles observam a nossa disposição constante em trabalhar no bem e trabalhando no bem, sem sombra de dúvida nenhuma, que quanto mais trabalharmos no bem, maiores serão as oportunidades que iremos ofertar a estes companheiros para nos auxiliarem. Então hoje aqui nos encontramos e também não podemos deixar de agradecer a todos vocês que vão chegando e se conectando conosco aqui neste Centro Espírita Virtual, nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, recebam mesmo à distância que em vários pontos da Terra, aqui nós nos reunimos nesta página virtual de vários pontos da Terra, mas mesmo assim, mesmo à distância, recebam as nossas melhores vibrações de carinho, de fraternidade. Sejamos todos bem-vindos em nome do Cristo. Então hoje aqui nos encontramos para os nossos estudos costumeiros do dia a dia, neste momento em que abrimos um parêntese nas nossas obrigações diárias para refletirmos. Então hoje estudaremos mais um capítulo do livro Busca e Acharás, de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz. E hoje a nossa base de reflexão é exatamente o capítulo de número 31, que tem como título Citações de Tratamento. Então aqui André Luiz nos traz, e é de autoria do espírito André Luiz este capítulo, então André Luiz nos traz frases curtas, mas com efeitos e esclarecimentos profundos sobre o tratamento que todos nós precisamos para alcançarmos aquela saúde do ser imortal, a saúde integral do ser imortal. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de André Luiz, faremos a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, o capítulo de número 4, que também nos traz aqui nos traz esclarecimentos que são verdadeiras frases, citações para o nosso tratamento. É uma antecipação destes conselhos que André Luiz nos traz neste capítulo 31, aqui as palavras de Carlos Torres Pastorino, no capítulo 4 de Minutos de Sabedoria. E aqui Carlos Torres Pastorino nos fala exatamente sobre o nosso comportamento perante a calúnia e, em especial,
perante o caluniador. Qual é o nosso comportamento? Então ele nos diz o seguinte: não deixe que a calúnia o perturbe. Então aqui, Pastorino nos chama a atenção que é responsabilidade nossa, exatamente o nosso comportamento, o nosso preparo, a nossa vigilância, este preparo da nossa casa mental é que vai fazer com que nós não nos perturbemos perante a calúnia. Então, se ficarmos em vigilância constante, mesmo que formos caluniados, não entraremos em perturbação, não entraremos na faixa vibratória desequilibrada do caluniador. Então, Pastorino acrescenta que todos nós estamos sujeitos à calúnia. Por mais reta seja a criatura, por mais esforços nós coloquemos nas nossas atitudes diárias, mesmo assim nós estamos sujeitos à calúnia. Até Jesus foi caluniado, até Deus nós o caluniamos, nós falamos coisas absurdas contra Deus. Então aqui ele nos diz ainda, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Então aqui a nota de verdadeira sabedoria de Pastorino é exatamente nós nos comportarmos de tal forma que o caluniador jamais tenha razão. Ele pode continuar falando, ele pode continuar tecendo calúnias contra nós, mas que o nosso comportamento seja realmente diferente de tudo aquilo que ele está falando, ou seja, para que o caluniador jamais tenha razão. Porque se ele tiver razão, sem sombra de dúvida que aí a coisa está complicada, aí é sinal que precisamos mudar de atitude. Aí ele acrescenta, não revide um ataque com outro ataque. Então aqui ele nos fala, e nós já sabemos disso, que um ataque não vai ser resolvido através de um contra-ataque, ou seja, nós atacarmos de volta. Não, de forma alguma, nós precisamos nos comportar de forma diferente daquele que está nos atacando. Mostrar para ele, através do nosso comportamento, que não é desta forma que nós alcançaremos a evolução, o nosso esclarecimento. Não é desta forma que nós cresceremos espiritualmente falando. Então, sem sombra de dúvida, que não é assim que devemos nos comportar, atacando as outras criaturas que nos ataquem. E ele acrescenta ainda, não se magoe com o caluniador. Sabemos que é difícil, sabemos que é bastante complicado, na nossa situação, na nossa condição evolutiva, a maioria de nós que aqui nos encontramos ainda vivendo em um mundo de provas e expiações e também enquadrados nessa condição de provas e expiações, é muito difícil não ficarmos magoados com um caluniador. Mas aqui ele nos fala que o melhor medicamento é exatamente este comportamento, em não nos rebaixando, não entrando na faixa vibratória negativa, desequilibrada do caluniador. E aí ele acrescenta, perdoe sempre, conforme Jesus nos ensinou quando ele foi questionado por Pedro, Senhor, quantas vezes deverei perdoar? E Jesus nos ensina que devemos perdoar cada ofensa ilimitadamente. E aí Pastorino encerra dizendo, apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Então aqui ele nos orienta naquele sentido de adotarmos um comportamento reto, um comportamento de acordo com o Evangelho de Jesus, ou seja, um comportamento evangélico, fazendo ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, porque assim jamais o caluniador terá razão. E sem sombra de dúvida, ele não tendo razão, ele irá desistir.
Assim como aqueles companheiros desencarnados que nós os classificamos como obsessores, se eles tentarem nos prejudicar e observando a nossa perseverança em melhorar constantemente e eles não conseguindo nos atingir porque não entramos na faixa vibratória deles, eles procurarão outros desequilibrados assim como eles e desistirão de nós. Então aqui fechamos este parêntese nas palavras de Pastorino e chegamos nas palavras de André Luiz no capítulo 31, Busca e Acharás, que é o livro Citações de Tratamento. Então aqui André Luiz, conforme havíamos dito no início, ele nos traz aqui várias frases, várias citações para o nosso tratamento, aquele tratamento que todos nós necessitamos para alcançarmos, para construirmos a saúde integral. E aí ele nos diz ainda, evite, ou melhor, ele começa nos dizendo, evite menosprezar-se. Então aqui a primeira citação, a primeira frase para o nosso tratamento, que ele nos chama a atenção, é exatamente nós não nos menosprezarmos. Porque se nós não nos valorizarmos, quem irá nos valorizar? Se nós nos colocarmos naquela condição, eu não valho nada, eu sou um nada, quem irá dizer que nós valemos alguma coisa? A não ser que seja alguma criatura bem elevada, que vai chegar para nós e nos dar uma sacudida, nos chamando a atenção que nós valemos muita coisa. Nós somos grandes, todos nós, somos filhos de Deus, todos nós somos filhos do seu amor. Então, sem sombra de dúvida, que somos muita coisa, porque todos nós somos herdeiros de Deus. E aí André Luiz acrescenta dizendo, você é uma criação de Deus, como já havíamos antecipado, não podemos nos menosprezar, precisamos nos valorizar, porque todos nós somos filhos do Criador de todo o universo, somos filhos de Deus. E aí ele diz ainda, terá deficiências, sem sombra de dúvida, que todos nós ainda estamos nesta condição de deficientes. Então ele diz, terás deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Então aqui ele nos diz que precisamos nos valorizar, mesmo chegando à conclusão, e temos esta certeza que nos encontramos nesta condição de deficientes, mas que todos nós estamos caminhando, estamos ali no forno, no cadinho, depurando constantemente e progredindo constantemente também. E ele nos diz que as dificuldades são medidas de avaliação dos nossos recursos. Então aqui ele nos chama a atenção que não podemos baixar a cabeça, não podemos reclamar perante as dificuldades, porque as dificuldades são exatamente medidas. As medidas que são utilizadas constantemente para a avaliação dos nossos recursos. E aí ele nos diz sobre a dor, que a dor na nossa vida, por mais que nós ainda não aceitemos, por mais que nós ainda não estejamos preparados para aceitar a dor, conforme André Luiz nos fala aqui, porque realmente é bastante complicado estarmos preparados e alcançarmos esta preparação para enfrentarmos a dor com serenidade, mas ele nos diz que dor é sublimação e ainda que erro é experiência. Então, sem sombra de dúvida que dor é sublimação, que erro é experiência. Por mais que erremos durante a nossa trajetória, sem sombra de dúvida que se prestarmos atenção, são oportunidades para a aquisição de experiências novas,
onde nos marcarão esses erros, nos marcarão de forma mais profunda. E ainda ele nos diz: recorde a sua originalidade. De que originalidade ele está falando que nós precisamos recordar constantemente? Esta originalidade, sem sombra de dúvida, que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós temos esta mesma origem, todos nós um dia saímos simbolicamente das mãos do Criador. Todos nós, conforme nós encontramos lá no início da Gênese mosaica, no capítulo 2, no versículo 7, que todos nós recebemos o sopro divino, ou o sopro de vida, e ali naquele momento, conforme nos diz Moisés, simbolicamente, todos nós tornamos-nos um ser vivente, e a partir daí jamais morreremos, porque a vida é de Deus, a vida pertence a Deus e todos nós estamos ligados a este foco criador que é exatamente a nossa origem, ou seja, a nossa originalidade, que nós não podemos jamais esquecer. E André Luiz acrescenta ainda: ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Não esperemos dos outros aquilo que nós ainda não podemos dar, e não esperemos dos outros atitudes completamente iguais às nossas. Poderão até parecer, mas serão diferentes, porque todos nós somos originais, todos nós somos diferentes. Simbolicamente falando, Deus é este artesão perfeito que não faz uma peça igual à outra. É como se ele, ao nos fabricar, simbolicamente falando, tivesse jogado a forma fora, porque nenhum sai igual ao outro, nenhuma criatura, até mesmo a folha de uma árvore, é igual a outra. E aí ele nos diz ainda que sua voz e suas mãos são únicas. Então, o timbre da minha voz, entre estes bilhões e bilhões de almas encarnadas e também desencarnadas aqui no orbe terrestre, o timbre da minha voz é diferente de qualquer timbre de outras vozes. Da mesma forma que a minha mão é diferente de qualquer outra mão. É por isso que não encontramos, e até hoje não se encontrou, nenhuma digital igual a outra. É a perfeição do Criador. E ainda nos diz André Luiz que as marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Então, as marcas da nossa presença aqui na Terra, essas marcas são inconfundíveis, ao passo que nós precisamos, conforme nos diz André Luiz, nos chama a atenção, como mais uma receita, como mais uma citação para o nosso tratamento, nós precisamos nos aceitar desse modo, tal qual é, procurando nos melhorar constantemente. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que nós precisamos nos aceitar como nos encontramos, mas não nos acomodando, trabalhando constantemente, procurando e buscando a nossa melhoria. Conforme ele diz aqui, aceite-se desse modo tal qual é, procurando melhorar-se. Ou seja, aceitar, mas não acomodar. Ah, não, Deus quis assim, que assim seja, e ficar de braços cruzados. Não, de forma alguma. Trabalhar constantemente melhorando. Hoje, sendo melhor do que ontem. Amanhã, nos esforçando um pouco mais para sermos melhores do que hoje. E assim sucessivamente. E ainda André Luiz nos diz, trabalhe. Mais uma outra receita para o nosso tratamento chama-se trabalho. Trabalhe quanto se lhe faça possível no bem geral, reconhecendo que os outros precisam de você da mesma forma que você também precisa dos outros. Então precisamos trabalhar no bem constantemente, com aquela disposição constante, com aquela perseverança constante em auxiliar os outros, porque de auxílio nós também necessitamos. E ainda ele acrescenta, guarde
a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso ter a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus nos concedeu, ou seja, consciência tranquila e fé no futuro, perseverantemente trabalhando no bem, valorizando este patrimônio maior que Deus nos concedeu, que se chama vida. E aí André Luiz encerra as suas citações para o nosso tratamento, nos dizendo o seguinte: e lembre-se. Então aqui ele traz mais um lembrete, encerrando as reflexões. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. Então, todos nós que aqui nos encontramos, conforme ele nos fala aqui, cada um de nós é uma obra de inteligência, da inteligência maior, que é Deus. Somos uma fagulha dessa inteligência em processo de habilitação, aqui na oficina da vida, a caminho da perfeição, aquela perfeição relativa. Porque como nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito clara, muito transparente, que nós, nenhum de nós jamais nos igualaremos ao Criador, porque a perfeição ali no infinito, a perfeição absoluta, só a Deus pertence. Por mais que cresçamos, por mais que busquemos a nossa evolução, a nossa iluminação espiritual, sempre estaremos naquela condição de perfeição relativa, porque nós somos criaturas, Deus, o Criador. Então, pensemos nisso, reflitamos acerca da vida, reflitamos acerca dessas palavras, dessas citações de André Luiz e busquemos, através do nosso esforço constante, alcançar o nosso tratamento verdadeiro, a nossa saúde integral. Paz aos nossos corações. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Muito obrigado. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos aos espíritos amigos, graças damos a todos vocês. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, e que possamos nos esforçar constantemente para seguirmos na prática as pegadas do Mestre de Nazaré.